Saudação de paz, queridos amados irmãos, tudo bem com vocês? Eu sou Flávio Teixeira e é muito bom ter essa oportunidade de estar aí do outro lado da sua telinha para estarmos juntos estudando aí o segundo trimestre da revista Betel, cujo título aí está muito interessante, que é Os Atributos de Deus, conhecendo a natureza, o caráter e a supremacia do Deus na Escritura. E a revista aí, né, o segundo trimestre, é comentada aí pelo pastor da Assembleia de Deus Catedral, na verdade, né? A Catedral Baleia, lá no Distrito Federal, Brasília, que é o pastor Valdir Alves de Oliveira. E a revista está bastante interessante e o tema agora da primeira lição é Deus se revelou à humanidade. E a gente tem o texto áureo que está em Romanos capítulo 1, versículo 19, a verdade aplicada que está maravilhosa, que diz: a bênção de conhecermos o Senhor deve resultar em maior confiança, um viver agradável a Deus e uma vida frutífera para a glória de Deus. O texto áureo, que é o texto de referência em leitura bíblica em classe, está em Provérbios capítulo 9, versículo 9 e 10, e Colossenses capítulo 1, versículo 9 e 10. Bom, gente, antes de você prosseguir aqui nesse vídeo, você que está passando pela primeira vez, se inscreve no canal, ativa o sininho para continuar recebendo as notificações. Você que já é um grande parceiro desse canal, por favor, eu já te peço aí, né, vamos interagir, deixa aí a sua curtida e antes que o vídeo termine, comente alguma coisa aí acerca da videoaula, acrescenta algum conhecimento aí também nos comentários, tá ok? Nem que seja para você comentar aí, top, legal, gostei, que Deus continue te usando, não sei, comenta alguma coisa para mostrar aí que você assistiu, crente, e nos inspirar a continuar aqui a fazer essa videoaula para nossas vidas. E só para acrescentar aqui rapidinho, eu já quero começar a minha introdução falando que Deus sempre quis se revelar ao homem, né? Como está aqui o tópico 1, a revelação de Deus. Deus sempre quis e Deus sempre vai se revelar ao homem. E quais são as maneiras a quais Deus se revela ao homem? Deus se revela através do universo, como vemos aí Salmos 19, verso 1, 4. Eu vou falando aqui os meios pelos quais Deus se revela ao homem e você vai vendo aí o versículo que vai aparecer embaixo. Então, qualquer coisa você vai dando pausa e vai anotando. Mas não deixe de anotar, porque aí é preciosíssima essas informações para a nossa vida. Segundo, a grandeza da criação. Terceiro, pelos animais. Quarto, através da consciência humana. Quinto, através de sonhos e visões. Sexto, através dos seus profetas. Sétimo, através de Jesus Cristo. Oitavo, através da sua palavra. E nono, através do Espírito Santo. Lembrando que Cristo é a palavra viva e a palavra, a Bíblia, é a palavra escrita. Uma outra informação que eu gostaria de dar para vocês é que esse estudo da revelação de Deus para com o homem é um estudo da teologia sistemática chamada deontologia. E essa palavra, um pouquinho estranha, ela é a junção de três palavras gregas. A primeira é tel, que significa Deus, ontos, que significa ente, e logos, que significa ensino, doutrina ou ciência. Deontologia significa o ensinamento acerca de Deus. Sim, dá para se aprender acerca de Deus, porque Deus quis se revelar e ainda quer se revelar para toda a humanidade. O primeiro tópico aqui da nossa revista, como eu já disse, a revelação de Deus para o homem e os meios pelos quais Deus tem se revelado para o homem, a qual a gente já falou, e aí eu entro aqui no segundo tópico, que é os nomes de Deus. E aqui eu quero rapidinho trazer essa informação, está até aqui na revista, mas acrescentando um pouco mais do início aqui desse segundo tópico, queria informar para você que todos esses nomes que estão na Bíblia, que revelam a natureza e a grandeza, o caráter de Deus, esses nomes foram nomes falados pelos homens para o homem. É o homem revelando a maneira pela qual Deus age e como ele age, e é a maneira pelo qual ele tem se revelado. Sendo que nome na Bíblia, está até aqui na lição, e isso é algo muito interessante,
Nome na Bíblia revela muita coisa. Bom, aqui no segundo tópico aqui tá os nomes de Deus. Normalmente, os nomes dos personagens bíblicos recebem nas escrituras um significado específico relacionado aos acontecimentos da sua vida. Bom, a gente precisa entender que no Oriente é bem diferente do Ocidente. Nós, brasileiros, principalmente, vamos dar nome a filhos porque gostamos de certos personagens, por causa de certos atores, e esses nomes parecem ser bonitos, lindos, e mesmo sem saber o significado, aí vai se colocando o nome do filho, mesmo também sem saber escrevê-los, né? Mas vai colocando porque acha o ator bastante influenciador, bonito, a atriz linda, e se empurra o nome na criança, como eu disse, sem saber o significado. Bom, só que na Bíblia Sagrada não é assim que funciona. Na Bíblia, os nomes foram dados por causa de circunstâncias. Lembra aí de Gênesis capítulo 25, a partir do versículo 24 em diante, a qual o pai vai dar nome para Jacó. E esse nome é por causa da circunstância, não por causa da história de vida. Porque tem gente que acha que o nome Jacó significa suplantador, enganador, 7-1, pilantra. Não, Jacó não significa isso. Jacó, o nome é tirado da circunstância. E qual é a circunstância? Ele está nascendo segurando o calcanhar do irmão. Logo, o nome Jacó significa, etimologicamente falando, aquele que agarra, aquele que segura. E talvez por isso ele lutou com o anjo no Val de Jabó, que agarrou e não quis soltar, porque ele nasceu para agarrar as oportunidades da vida. Lembra de Gênesis capítulo 35, quando mesmo Jacó está vendo seu último filho nascer, filho esse de Raquel, e aí Raquel está sentindo as dores do parto, está morrendo, e a parteira pergunta qual o nome da criança, e aí ela diz Benoni, porque essa criança nasceu para me causar dor, e ela também vai ser uma criança cheia de dores. Mas Jacó olha para a criança e diz, não, a circunstância pode dizer isso, mas o nome dela não é esse. O nome dela será um nome profético, filho da minha mão direita, Benjamim. Outro nome também interessante que fala sobre circunstância, para a gente linkar e aprender um pouco mais sobre esse detalhe, é Gênesis capítulo 41, versículo 25 em diante, se não falha a memória, quando José vai dar nome aos seus dois filhos, Manassés e Efraim, e ele está falando da circunstância da sua vida. Ele está falando da traição e como Deus o fez esquecer aquilo que aconteceu de ruim na sua vida. E que no lugar da angústia, no lugar da provação, o Senhor fez ele prosperar e enriquecer. Agora vamos falar sobre Deus. Os nomes de Deus na Bíblia aparecem pelo menos 72 vezes. Sim, Deus tem 72 nomes só no Antigo Testamento. E nomes esses bem diferentes, sendo que esses nomes foram dados pelo homem para o homem. Ou seja, Deus nunca se apresentou, tudo bem, prazer, meu nome é Jeová Jireh. Não, Abraão que disse, Deus enxerga lá na frente e por isso ele é o Deus da providência. Moisés que disse que Deus é o Jeová Nissi, o Senhor é minha bandeira, porque ele nos dará vitória. Foi Ana, por causa de uma guerra dentro de casa, que disse, o Senhor é Senhor dos exércitos, porque a guerra não é minha, a guerra é de Deus. Percebe que as pessoas invocaram a Deus por causa das suas circunstâncias, então elas vão dar esse nome para Deus. E a gente percebe que em momento algum no Antigo Testamento, Deus revelou seu nome. E talvez você pensou, não, ele falou para Moisés. Falou mesmo? Falou não, gente. Vamos lá. A prova de que Deus nunca falou seu nome é que ele sempre se manifestava através do anjo do Senhor, uma forma teofônica de manifestação divina, ou seja, Deus se manifestando através de um anjo, e esse anjo certamente era o próprio Cristo, o ungido, o Messias. E aí você vai perceber lá em Juízes capítulo 13 em especial, que a esposa de Manoá está no campo, recebe todos os conselhos desse anjo e a profecia de que ela vai ser mãe. Porém, Manoá escuta e diz, será que é verdade? Ou será que minha esposa está bem velhinha? Ele volta para o campo, ora a Deus, pede para que Deus manifeste novamente seu anjo. O anjo vai trazer todas aquelas informações proféticas e então ele diz, antes de ir embora, me revele qual é o seu nome. E o anjo diz, para que te importa saber o meu nome se ele é maravilhoso? Já deu uma dica quem é esse anjo.
porém ele não revelou. Mas como você pensou acerca de Moisés, que está lá em Êxodo capítulo 3, não se esqueça, no versículo 6, Moisés está pensando no Deus, né, que é o Deus dos seus pais, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. E lá na frente, no versículo 13, ele diz: já que tu és o Deus dos meus pais, qual é o nome que o Senhor falou para os meus pais, para qual eu vá no meio do seu povo e diga que o Deus dos nossos pais nos enviou? Qual é o seu nome? Porque no Egito, para onde eu vou, tem vários deuses com vários nomes, porque cada deus atende uma necessidade. E o Senhor, qual é o seu poder? Qual é o seu agir? O Senhor atende em qual área? Moisés, na verdade, está querendo saber qual é o currículo de Deus. Porque já que no Egito cada deus tem o seu currículo. Mas quando Deus revela, ele diz: eu sou o que sou. Isto na versão bíblica que nós temos em mão. Na versão hebraica, na escritura hebraica, está escrito: eu serei o que serei. E no original aí, né, está escrito Erie, Ashi, Erie. Ou seja, Deus está olhando para Moisés e vai dizer: eu não vou te falar meu nome, só vou te falar que eu sou o que sou. Eu serei o que serei. Moisés, você não precisa saber qual é a área que eu atuo. Você só precisa saber que eu sou tudo que você precisa. É isso que Deus está falando com Moisés. E por isso que Jesus lá na frente vai dizer qual é a sua área, qual a sua necessidade. Você não precisa buscar em outros deuses. É só pedir no meu nome tudo o que você precisa e o vosso Pai vos dará. Oh, glória a Deus! E como eu disse aí, só no Antigo Testamento a gente vai ver esses 72 nomes diferentes de Deus, sendo que a palavra Jeová aparece 7.000 vezes linkada, né, junta com outros nomes, como a gente vê aí: Jeová Jireh, o Senhor da providência; Jeová Nissi, o Senhor é minha bandeira; Jeová Rafá, o Senhor que sara; Jeová Salão, o Senhor é minha paz; Jeová Raá, o Senhor é meu pastor; Jeová Tsequenu, ele é a justiça nossa; Jeová Tsabaote, o Senhor dos exércitos; Jeová Samá, o Deus que está presente ou o Deus que está ali; Jeová Elion, o Senhor Altíssimo; Abba, que aí a gente sabe que significa pai; Theos, que é uma forma grega, né, que está em João capítulo 1, versículo 1. E temos aí também Kyrios, que significa Senhor, como a gente vê em Apocalipse 17, 14. Sendo que a gente vai ver desde o princípio, desde Gênesis, uma forma diferente de Deus se manifestar com o seu nome, que é a palavra El, né? Esse termo que indica Deus, como vemos em Gênesis 31, versículo 13, também indica falsos deuses, como vemos em Gênesis 35, versículo 2. E essa palavra El sempre está ligada, condicionada a outras palavras, como El Olam, que é Deus eterno; El Shaddai, que significa Deus Todo-Poderoso; tem El Roi, que significa o Deus que vê; e Elohim, ou Elohim, né, que está em Gênesis capítulo 1, versículo 1. E esta é uma das formas pela qual Deus se revelou para o homem mediante as circunstâncias da vida do homem. Bom, gente, infelizmente minha bateria está acabando, a gente para por aqui. Eu só vim aqui dar só essa breve informação para você. Te aguardo no próximo vídeo, com toda certeza a gente vai estudar aí a segunda lição, que é o Conhecendo os Atributos de Deus, que é uma lição top, top, top. Mas você já vai dando uma conferida, como eu disse, procura aí sobre teologia sistemática, teontologia. Com certeza vai te ajudar bastante essas informações que você vai achar nessa teologia sistemática. Que Deus em Cristo continue nos dando sabedoria. Opa, não esqueça, deixa o seu comentário aqui, compartilha, nem que seja um pedaço desse vídeo com os seus amigos, e que Deus em Cristo Jesus nos abençoe. Opa, pera aí, gente, eu quero indicar esse livro aqui para vocês, tá bom? Os 31 nomes de Deus em hebraico desconhecidos. Vai te ajudar bastante. Graça e paz, e até aqui o Senhor tem nos ajudado e nos abençoado.